Vamos ler então 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso de 1 a 10. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos os vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores de nosso Senhor, tendo recebido a palavra, pois que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornasse o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte divulgou a vossa fé para com Deus, de tal ponto não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no meio de vós, e como que deixando os ídolos, vos converterdes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, para aguardares do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Até aí não feche apenas os olhos mais uma vez, vamos orar. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos mais uma vez, essa noite, para pedir Sua misericórdia, Seu amor, Sua graça, que se manifestem entre nós, apesar das nossas fraquezas, nossos pecados, apesar dessa nação estar perdida, desgovernada, tem misericórdia desta igreja, e da igreja de Cristo espalhada no Brasil, e a maneira que eu peço para o Senhor ter misericórdia, é dando a ela graça, falando com ela, é enriquecendo ela da sua presença, poderosa, gloriosa, salvadora. Faz isso, Senhor, e receba glória, em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, eu quero falar com vocês aqui alguma coisa, já dentro do tema da conferência Old School, já estou fazendo uma pregação piloto aqui, do que pode ser minha pregação na conferência. O tema da conferência é a igreja, e aqui nós vamos ver características de uma igreja bíblica, ou de uma igreja ideal. Preste atenção para nós vermos aqui. A igreja, ela é o corpo de Cristo, o corpo constituído pela soma total daqueles que creem, dos da fé. A igreja é de Cristo, ela foi comprada pelo sangue de Cristo, ela foi regenerada por Cristo, e a igreja manifesta a vida de Cristo. Ela é a expressão de Cristo na terra. Você notou uma coisa interessante? Cristo veio à terra, um só. Quando Ele sobe aos céus, o Espírito Santo é derramado, não em um, mas em todo o seu povo. Então nós temos aí outros semelhantes a Cristo, que representam Cristo, a igreja. Mas é triste dizer que a maioria das igrejas hoje está longe desse fato. Muitas são chamadas igrejas apenas em virtude de terem um prédio, de se ajuntarem nos fins de semana e chamar aquilo de igreja. Mas o real significado do que é igreja vem se perdendo.
Nesse sentido, precisamos ir até a Bíblia para saber onde tantas igrejas têm falhado em serem conforme Cristo ordenou. E aqui, para isso, nós vamos usar o primeiro capítulo da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele vai nos ajudar a ver, então, quais são as características de uma igreja bíblica. E esta é a igreja que Paulo plantou na região da Caia, em Tessalônica. Os testemunhos mostrados aqui nessa igreja, e as qualidades mostradas pelos cristãos, fizeram daquela igreja, a igreja de Tessalônica, um modelo de igreja bíblica em todo o Novo Testamento. E nesses 10 versículos iniciais do primeiro capítulo, vamos extrair 5 características de uma igreja bíblica. E todas elas estão alinhadas com Cristo. São 5 características. É uma igreja que tem salvo por Cristo. É uma igreja que se torna parecida com Cristo. É uma igreja que sofre com Cristo. É uma igreja que ganha almas para Cristo. E é uma igreja que espera pela volta de Cristo. Vamos ver então a primeira característica de uma igreja bíblica. Ela é uma igreja feita de convertidos. É uma igreja feita de salvos por Cristo. Verso 1, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, presta atenção nesse, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A primeira marca dessa igreja é que ela é uma igreja salva. É uma igreja composta de salvos. É uma igreja composta de remidos. Igreja não é um ajuntamento de pessoas. Igreja não é um clube onde pessoas se encontram. Igreja não é um centro de encontro religioso. Igreja é um ajuntamento de pessoas específicas. É um ajuntamento de pessoas regeneradas, salvas, nascidas de novo. Isto é igreja. Quando ele usa o termo aos Tessalonicenses, que estão em Deus Pai e em Cristo Jesus, estar em Deus, estar em Cristo, é o mesmo que ser salvo, fala da união de Cristo, da nossa união com Cristo. O que é isso? A conversão não é uma adesão, é uma união mística com o Senhor. Há o fator sobrenatural envolvido aí. E eles estão dizendo, aquele ajuntamento em Tessalônica, são pessoas que estão em Deus e em Cristo, se uniram com Ele. Isso é uma evidência poderosa. E é isso que mais está se perdendo hoje. Nós não estamos falando de igreja visível nem numérica. Você não precisava estar aqui, tem aqui da esquina, tem a da outra, tem ali, está cheia. Mas está cheia do quê? De público? Está cheia do quê? De religiosos? Está cheia do quê? De adeptos daquela comunidade? Isso configura uma igreja bíblica? Não. O que configura? Ela deve estar cheia de conversos, redimidos, transformados, convertidos. E Tessalônica era assim. E você pode ver aqui as evidências dessa conversão no verso 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, primeiro, da abnegação do vosso amor, segundo, e da firmeza da vossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Era primeiro uma igreja marcada por salvos, e essa salvação era claramente demonstrada por muitos frutos.
É o que o verso 3 está mostrando, como ela se destacava, era claramente mostrado. Ó, recordo, primeiro, da operosidade da vossa fé. Tessalônica é uma igreja que tem crentes de fé ativa, a fé aqui é fé professada, não é um cristianismo apático, de domingo, era uma operosidade, era gente ativa, influente, gente de oração, pregadores do evangelho, gente de destaque na sociedade, não são crentes apáticos, tímidos, mornos. Então veja, a operosidade da vossa fé, fé ativa, uma fé, né? E segundo, a abnegação do vosso amor, um amor desprendido. Abnegar é abrir mão do seu conforto para ajudar. Era uma igreja marcada pelo seu amor ao próximo, o seu amor a Cristo, o seu amor abnegado à própria congregação, ao reino, um esforço em servir. Amor abnegado é mais ou menos assim, aquele marido que ama a filha, o pai, ele chega em casa 10 da noite, porque ele fez hora extra, cansado, não jantou, ele precisa jantar, tomar banho, e chega em casa, a mulher diz: amor, a menina ficou com febre agora à tarde, vamos levá-la para o hospital agora. Não, mas você não chegou agora a tomar banho, a janta está aqui. Não. Amor abnegado. Não, eu vou abrir mão do meu jantar, do meu descanso, do meu banho, para servir a minha filha. Esses cristãos eram assim, as marcas da salvação, os frutos eram claramente evidentes, numa fé ativa, num amor abnegado, e na firmeza da vossa esperança. O que é isso? A firmeza da vossa esperança, a fé deles, a confiança no Senhor, era uma confiança grande, grande confiança em Deus, era nítido a fé, era nítido a confiança que eles tinham em Deus, era um povo sólido. Então os frutos, essa salvação era claramente demonstrada por frutos. Terceiro, e esses frutos eram claramente reconhecidos pelos que estavam ao redor, verso 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. O que é eleição? Todo salvo foi eleito por Deus, ok? Então, a pergunta, como é que eu sei que eu sou eleito? Pelo modo de vida. Paulo vai dizer, fica evidente, vamos trocar eleição por salvação. Essa salvação era claramente demonstrada por frutos, e Paulo vai dizer assim, reconhecendo, irmãos amados, a vossa eleição. Esses frutos não eram só demonstrados, como eram reconhecidos, testificados. O que significa? Eles eram marcados pela salvação, era uma salvação com muitos frutos, operosidade e fé, e era uma salvação que era reconhecida pela sociedade ao seu redor, ela era claramente percebida naquela sociedade, os parentes viam claramente a conversão, a esposa, os filhos, a região. Isso é a marca de uma igreja bíblica. É assim com vocês, é assim com a igreja Aliança do Calvário. A pessoa que entrar aqui, a pessoa que passar por esses corredores, que visitar a sua casa, pode ver que você é claramente um salvo. Vê que a marca é que você é um eleito, um salvo de Deus. Vê essa salvação demonstrada por muitos frutos. E aqueles que trabalham com você, que convivem no dia a dia, também reconhecem esses frutos. E quinto, essa salvação não era mera adesão, mas o poder do Espírito Santo operou na vida deles, verso 5,
Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor a vós. A conversão deles não era fruto de mero discurso, discursou, aderiu, adesão, integração, integrar o movimento, entrar em um grupo, não era isso. Essa conversão era fruto do poder do Espírito Santo, que a nossa palavra chegou até vós. O que Paulo está dizendo aqui? Nós pregamos aí em Tessalônica, vocês estão mostrando com os frutos, a eficácia dessa pregação, que essa pregação foi poderosa, porque ela mudou a vida de vocês, mudou drasticamente, e os frutos são evidentes, e Paulo está dizendo, sabe por que isso aconteceu? Porque você mudou tanto, porque vocês têm frutos claramente demonstrados e claramente percebidos, porque foi o poder de Deus que fez isso. O Espírito Santo operou, e a palavra aqui, porque o nosso evangelho chegou até a palavra, mas no poder, é dunamis, da onde vem a palavra dinamite. O Espírito Santo operou em vocês poderosamente, a ponto de explodir os ídolos, do verso 9. Verso 9, e vos convertestes dos ídolos. Como eles vos converteram? Com o poder, dunamis, dinamite, dinamitou, implodiu, destruiu os ídolos. Observe que aparece aqui, que coisa tremenda, as três pessoas da Trindade. No verso 1 você tem Deus Pai e Senhor Jesus. No verso 5 você tem o Espírito Santo. Os tessalonicenses estão em Deus, estão em Cristo, estão no Espírito Santo. Esses 5 versículos iniciais então mostram que aquela igreja era uma igreja salva, composta de salvos. Cada indivíduo aqui em particular, dentro da igreja, estava em uma união vital com Cristo, com o Espírito Santo e com Deus Pai. Esse é talvez o maior problema. Poderia pregar isso aqui na conferência, 10 sermões. O problema das igrejas hoje é que existe dentro delas muitos inconversos. Isso é que tira cabelo da cabeça de pastor. O problema é que está repleta de inconversos, misturado no meio dos conversos. E esses inconversos impedem o desenvolvimento da igreja. É como uma corrente, imagina uma corrente, com elo de ferro e elo de barro, elo de ferro, elo de barro. Ela vai se romper. Assim é uma igreja mista, crentes e não crentes no meio dela. Ela perde a solidez, ela perde as suas bases, ela é impedida de crescer. E como está cheio nas igrejas? Pega uma corrente, 2 elos de ferro, 1 de barro, 3 de ferro, 4 de barro, que vão se partindo. Gente no meio, nossa, aqui, promove reunião, liga para os outros, faz só fuar, só mutim, divisão, picuinha, só dá nota fora, e está aqui 1 ano, 2, 10, mas por que dá? É o elo de barro, é o inconverso que devia ser catado, senta aqui, você pode vir, você pode frequentar, mas liderar não, desenvolver, participar, fazer, falar, não, pode não. Não podemos permitir que estes inconversos estejam envolvidos no funcionamento básico da igreja. Porque ela não será uma igreja totalmente bíblica, se esse peso morto não for tirado. Essa é a primeira marca de uma igreja.
ela é feita de salvos. Aí você fala, mas fulano dá tanto trabalho para alguns. É claro, você está 5 anos tentando discipular um bode, fazendo ele ser uma ovelha. Não é uma ovelha, eu não preciso de discipulado, eu preciso de evangelismo. Eu não tenho que ser tratado como irmão, eu tenho que ser tratado como incrédulo, para que assim possa ser levado à fé. Segunda característica, a primeira é de salvos por Cristo, a segunda é uma igreja que se torna como Cristo, é parecida com Cristo. Vamos lá, está escrito assim, no verso 6, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor Jesus. Até aí. A palavra aqui, imitadores, no grego, é mimetai. Dessa palavra, descende a palavra que nós conhecemos, mímica. Paulo está dizendo que os tessalonicenses, veja só, porque ele diz aqui, com efeito vos tornai imitadores nossos. Os tessalonicenses estavam imitando o modo de vida de Paulo. E quando usou essa palavra mimitai, significa que os tessalonicenses estavam fazendo mímica do apóstolo Paulo. Ou seja, imitando o modo de ser, de agir, de crer de Paulo. Paulo virou uma referência cristã para eles. Captou? Vai captar. Mas aí você pode pensar, espera aí, pastor, nós temos que ter cuidado com declarações desse tipo. Nós temos que imitar a Deus, é a Cristo, não é os homens. Essa verdade não é bem desse jeito como você está pensando, não. O nosso alvo de imitação, de seguir de fé, objeto de fé, é Cristo. Mas muitas vezes nós o imitamos através de imitar os homens que o imitam. Homens que são modelos de piedade e de fé, devem ser por nós copiados. Por quê? Porque, veja só, pode parecer fácil para alguns, eu só olho para Cristo. Mas é difícil para muita gente, porque o único Cristo que elas conhecem, é aqueles que você mostra para elas, que eu mostro. Portanto, se alguém está imitando o seu exemplo, e não está dando certo, talvez o problema não seja dele, e sim o seu, ou o meu. Olha que responsabilidade. A pessoa tem dificuldade de entender as escrituras. Qual é uma forma dela entender alguns textos? Olhando para mim, para você. O que é piedade que fala? Deixa eu olhar para o irmão. Oração, santidade, obediência. Então, alguns são modelo do que Cristo faz, como ele age. E os tessalonicenses estavam imitando aquele que fazia isso. Paulo. Então veja a responsabilidade que a gente tem. Talvez para sua mulher, o único Cristo que ela vai conhecer é você. Quando ela te vê doce, equilibrado, controlado, ela, nossa, Cristo deve ser assim, não é? Notem que esses gentios nunca tinham ouvido falar de Cristo, e eles não sabiam nada a respeito dele, a não ser aquilo que Paulo tinha dito a eles. Veja também que, para eles, Paulo, para eles, era a personificação de tudo o que ele dizia sobre Cristo. E tudo que eles podiam fazer era imitar a vida de Paulo.
Mas no final das contas, entenda o significado desse texto, olha só, vós tornaste imitadores nossos e do Senhor. No final das contas, eles estão imitando o Senhor, imitadores nossos e do Senhor, através de nós, imitem ao Senhor. Por isso ele vai dizer, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então Paulo não está dizendo, olhem para mim para ver como, olhem para mim e sejam como eu. Não, olhem para mim e vejam como eu imito a Cristo. Imitem o Cristo que eu imito. Essa era a ideia. Eu sou só o canal que leva vocês a Cristo. Olha a responsabilidade que a gente tem. Somos o Cristo que nossos filhos vão ver, através do nosso testemunho. Portanto, o que Paulo está dizendo àquela gente é isso aqui, ó. Vocês podem me imitar, porque eu estou imitando a Cristo, o qual é a imagem de Deus. Isso talvez seja aquela resposta de oração que Jesus fez na sua oração sacerdotal em João capítulo 17, quando ele rogou que os discípulos fossem plenitude. E sabe de onde vem essa unidade? Vem do fato de sermos unidos com Cristo, de imitarmos a Cristo, para atingir aquela unidade que Jesus orou, em João 17, temos todos que nos parecer imitar a Cristo. A esse respeito, veja o que A.W. Tozer disse: se eu tiver 100 pianos e quiser afiná-los, afinando cada um através de um outro, causarei uma confusão. Mas se eu tomar um diapasão e afiná-los, a diapasão é um instrumento de afinação, e afiná-los todos pelo mesmo diapasão, todos eles no fim terão a mesma afinação. A mesma coisa acontece na igreja. Quando todos nós como indivíduos, você e eu, estamos submissos ao propósito de sermos como Cristo, seremos totalmente unidos uns com os outros. Então essa igreja, a segunda marca, ela se parece com Cristo, ela se torna como Cristo. A igreja de Tessalônica era uma igreja que tinha como propósito ser como Cristo, eles eram imitadores de Cristo. Jesus disse, assim como eu andei, andai vós também. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Nós precisamos deixar essas impressões aqui na nossa sociedade. Nos tornar como ele. Aliás, esse é o objetivo da nossa salvação, da nossa santificação. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para que eles sejam conformados à imagem de Cristo, se pareçam com Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e à estatura de Cristo, parecer com Cristo. Terceira característica, é uma igreja que sofre como Cristo, tem salvos por Cristo, é parecida com Cristo, e sofre como Cristo. Ela é uma igreja sofredora. Observe a metade do verso 6. Com efeito vos tornaste imitadores nossos do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em muita tribulação. Paulo declara que essa igreja sofria, e que havia recebido a palavra, a conversão se deu por e através de muito sofrimento, de muita tribulação.
E talvez possamos descobrir que tribulação foi, porque está registrada essa época que Paulo começou o trabalho lá. Em Atos 17:5 diz assim: os judeus, porém, movidos de inveja do quê? Da conversão, do impacto dos crentes de Tessalônica. Fizeram o quê? Trouxeram com eles alguns homens mal, dentre a malandragem. Eu gostei do termo aqui, está na revista malandragem. Deve ser carioca o tradutor, né? Mas é malandragem mesmo que está aí, pode procurar na revista aí, atualizada. Trouxeram alguns da malandragem. Falei, Deus, a sua palavra é séria, não posso rir dessas coisas. Mas eu ri, porque está malandragem. Olha aí para vocês, não está malandragem. Atos 17:5. Mas malandragem é um termo para usar. Trouxeram os perversos, trouxeram pessoas más, que juntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltaram a casa de Jason, procurando trazê-lo para o meio do povo. Paulo aqui em Atos 17 está em Tessalônica. Havia apenas 70 mil pessoas morando em Tessalônica. E naquela época esse pessoal eram novos cristãos, recém-convertidos. E em questão de algumas semanas, eles haviam causado um grande impacto na cidade. E o que aqueles homens, a malandragem, resolveu fazer? Tumulto, motim, pressão, perseguição. Portanto, essa igreja era uma igreja salva, é uma igreja que imita a Cristo, e é uma igreja que inevitavelmente sofrerá como Cristo. Irmãos, é outra característica esquisita também que não se vê hoje. A igreja precisa ser antagonista do mundo. Se ela não está sendo, não é uma igreja bíblica. Ela precisa sofrer a hostilidade do mundo, ela não pode ser aceita pelo mundo, benquista do mundo. Se estão falando bem demais de você, tem algo errado. A sua justiça, integridade moral, piedade, devoção a Deus, fidelidade, tem que incomodar as trevas e gerar perseguição. Mas você diz, pastor, eu detesto a ideia de sofrer. Mas observe o que está no verso 6. Tendo recebido a palavra, posto que em muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Eles entendiam o caráter da provação, que isso era fruto da sua nova vida, que agora eles estavam jogando em outro time, e com isso se alegravam. Se você se lembrar antes de Atos, se lembrar antes dessa passagem aqui, em Atos 16, antes de irem a Tessalônica, Paulo e Silas foram presos, tiveram aquela experiência na cadeia, foram açoitados e acorrentados. Lembra o que aconteceu? À meia-noite eles começam a cantar hinos. Portanto, Paulo já conhecia um pouco do que significa sofrer cantando, sofrer com alegria. Então você não deve correr do sofrimento, mas entender que ele faz parte. João 16:33, Cristo diz, no mundo tereis aflições. Queridos, o mundo jamais tolerará uma igreja bíblica. Jamais tolerará. Se ele tolerar, ou não foi salva, ou não imita a Cristo. Como é que está a sua vida? Isso aqui se aplica a cada indivíduo. Se você quer descobrir até que ponto você é semelhante a Cristo, eu posso te dar um termômetro nesse instante. Compare-se com esse versículo e meça a sua semelhança a Cristo. Versículo que eu vou falar agora, João 15, 18, 20. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós, outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria vocês. Como todavia vocês não são do mundo, pelo contrário, eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia.
Lembrai-vos da palavra que eu disse, não é o servo maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Faça a sua própria avaliação agora. O mundo te odeia? Mas assim, não estou te falando que o dono do açougue está com a 12 atrás de você, não. Olha lá, o mundo me odeia, o dono do açougue, você está devendo 6 meses de carne? Isso não é perseguição. Isso é falta de sangue aqui, ó. É outra coisa. Porque os irmãos estão passando uma luta, o que foi? Cortar a força. Semana que vem já disseram, vou cortar energia. Estou sofrendo perseguição. De quem? Da Sabesp e da CPFL. Mas tu pagou a conta? Não, está 8 atrasada. A perseguição aqui é por ser bom, por ser justo, por ser santo, por ser honesto. Essa é uma das marcas. Quando a igreja sofre, meu irmão, a igreja cresce. Quando a igreja se envolve com o mundo, ela se estagna. Em Tessalônica, era uma igreja que sofria por Cristo, salva por Cristo, e que imitava a Cristo. Quarta característica de uma igreja bíblica, é uma igreja que ganha almas para Cristo. Veja o verso 9, 7 a 9. De sorte que vos tornasse o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos mais necessidade de acrescentar alguma coisa, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, como deixando os ídolos vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Até aí, essa parte aqui é boa, hein? Quarta característica, ela é uma igreja evangelística, ela ganha almas para Cristo. A tarefa primária de qualquer igreja é fazer o evangelho conhecido até os confins da terra. Foi com a finalidade de se reproduzir que o Senhor formou a igreja de Tessalônica. Foi com essa finalidade que a Aliança do Calvário e as demais igrejas bíblicas plantadas aqui, estão aqui. Ela deve continuamente crescer até atingir sua totalidade. É uma igreja que se preocupa com a perdição do local que ela está. Esse é um dos grandes propósitos da igreja, cumprir a tarefa da grande comissão. É se envolver com evangelismo, missões e expansão. Aí vai entrar um parênteses aqui que está na modinha hoje, mas e a edificação, e o estudo, e a teologia? Bem, o propósito da edificação, do estudo da teologia, não é engordar cabeças, é convergir na salvação de almas. Nós treinamos, ensinamos, estudamos, para que depois os crentes possam sair e compartilhar o que aprenderam, estudaram e treinaram. Evangelização. Evangelização. A evangelização é o alvo final da teologia, é o alvo final da doutrina, é o alvo final do conhecimento. Está difícil trazer uma alminha, né? O Instituto Moody, que é o Instituto de Evangelismo, ele fez uma pesquisa que 95% dos cristãos nunca tiveram a experiência de trazer pelo menos uma alma para Jesus. Só 5% da igreja teve a experiência de trazer pelo menos uma. 95% está envolvido com Netflix.
não é uma vergonha? Pode ser que você não tenha essa vocação, você é uma dona de casa, ou empresário, ou qualquer outra coisa, não sei. Mas ao menos uma alma. E como eles evangelizavam? De duas maneiras. Primeiro, com o seu testemunho. Veja aí no verso 7. De sorte que vos tornastes modelos, ou modelo para todos os crentes da Macedônia, até aí. A primeira modo que eles evangelizavam era com o seu testemunho. Paulo aqui diz que os crentes de Tessalônica eram um exemplo. A palavra grega que aparece aqui é modelo, da onde vem a ideia de molde, que podia ser usado para traçar um contorno. Paulo está dizendo aqui que a vida deles era literalmente um molde de vida cristã, um modelo de vida cristã que atraía os outros, porque a mudança daquele povo de Tessalônica foi tão grande, que começou a se espalhar. Gente, vocês viram tanto que aquele fulano mudou, aquela fulana, gente, vocês viram, limpou o nome, consertou o casamento, é íntegro, é honesto, está indo à igreja, é piedoso, paga o mal com o bem, que coisa espetacular. É assim que falam de você, né? É tão vibrante, é tão explícita a mudança, que começa a ecoar para todas as partes, a mudança. Paulo disse a Tito, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Ele disse a Timóteo, torna-te padrão aos fiéis na palavra, no procedimento. Uma igreja também ganha alma pelo seu testemunho. A igreja bíblica verdadeira é uma igreja onde a vida dos crentes é um padrão para outras pessoas. Porque a própria vida que vivemos demonstra Cristo para o mundo. Por que o ateísmo está crescendo? Por causa dessas igrejolas. É tanto crente com dívida, tanto crente divorciado, adúltero, pinguço, que espanca a mulher, que o cara, eu não quero isso aí não, prefiro ficar ateu. Aí você convida, eu naquela igreja, que aquele povo começa a pular, rolar, babar, você está doido. Vamos para a igreja, é aquela igreja daquele vizinho seu, aquele vizinho dá uma tunda na mulher dele, um dia sim, um dia não, aquele cara me deve, prefere virar ateu. Agora, quando tem um lar, nunca ouvi um grito naquela casa, de vez em quando eu ouço eles cantando, quando tem oportunidade de passar na rua ali, e a pessoa está entrando de carro, me cumprimenta com a doçura. Esses dias até parou para ajudar eu a trocar o pneu do carro. Eu descobri que era um cristão, quando trocou 5 palavrinhas comigo, mas falou com a paz. Eu quero isso que ele tem. Quem tem comércio aí? Entre seus piores clientes, tenho certeza, tem crente. Vai na mídia, escândalo. Pode ter certeza, tem crente no meio. Carta de crédito aprovada para pastorzada. A maioria dos bancos não aprova mais. Não paga? Quem quer fazer parte de uma igreja dessa? Testemunho. Nós precisamos ser testemunho. Eu estou aqui com o pastor Paulo, Danilo, Cunha, presbítero Tiago, Thales. Estão casados, a maioria, há 10 anos. Eu sou pastor deles.
nesses últimos 10 anos, eu não me lembro de ter chamado a atenção deles por causa de dinheiro, dívidas, nome protestado, alguma coisa junto à justiça. Não me lembro de ter aconselhado que o casamento teve algum desvio moral, violência ou infidelidade. Não me lembro testemunho. Vou na casa deles regularmente, vou lá, eu sou daqueles que vai, abre gaveta, vê, vai lá no sótão, aquele que você não deixa ninguém entrar, que eles põem tudo lá, até Satanás fica lá, né? Aqui não, Tiamat está lá, pastor. Vai, pastor, pode ver, o dragão está lá, vai lá. Não tem nada. São pecadores. Testemunho. Eles nunca ressuscitaram mortos. Foi num velório, em nome de Jesus, levanta. Nunca vi. Deram vista a cegos. Pregaram sermões na concha acústica, 5.000 pessoas converteram. Porque tem gente que acha que isso é poder. Poder para mim é pagar conta em dia. É honrar a esposa, e mesmo quando ela estiver saindo dos trilhos, você manter a calma. É você ser fiel a Deus, abre a geladeira e não vê nada, além de uma coleção de garrafa PET cheia de água fria. Você abre, toma um arzinho, glória a Deus. Você já viu quando você abre 10 vezes? Eu acho que pensa na nona, vai ter alguma coisa lá agora. Não vai, filho. Abre uma, abre duas. Gente, por que o povo tem dificuldade de ter testemunho nesse país miserável? Gente, eu estava ouvindo não sei quem falar, eu tenho raiva desse país, porque os francês, inglês, espanhol estavam aqui, aí veio os portugueses, expulsou eles, aí virou Brasil. Aí você tem que tolerar o jeitinho brasileiro. Primeiro, testemunho. Segundo, pela sua pregação. Veja só, verso 8, a segunda metade do 8. Não, a segunda maneira está no verso 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Eles não apenas exibiam seu testemunho, mas também pregavam a palavra. Vou te explicar essa expressão repercutiu. Isso aqui significa da ideia que a palavra de Deus ecoou dos Tessalonicenses para a cidade. Eles funcionaram aqui como uma caixa sonora para a palavra de Deus. Do jeito que sai da caixa, chega até o ouvido. Amém, João? Acho que é assim, né? Do jeito que sai, chega aí. Aí desce, do jeito que sai da caixa, chega no ouvido. Não há nenhuma distorção. Pura, genuína. Assim também temos que comunicar a palavra de Deus, exatamente como Deus nos falou, como Deus nos comunicou, como a palavra é. Não acrescenta algo. Vai lá na igreja, tem comida, tem isso. Já errou. Vai lá, você está solteiro, tem umas mulheres lá também, que precisa orar para elas. Vamos lá. Já errou. Prega igual pregaram para você, querido. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão, sendo justificados gratuitamente pelo seu sangue, a cruz de Cristo. Bom, assim é a marca de uma igreja, e de pregar o evangelho por toda a criatura da terra, Marcos 16:15, Mateus 28:18, e de fazer discípulos em todas as nações. Fim. Quinta característica de uma igreja bíblica: ela espera pelo retorno de Cristo. O versículo 10 acrescenta o fato de que aquela igreja não era apenas uma igreja salva por Cristo, que imitava a Cristo, que sofria por Cristo, que ganhava alma por Cristo, mas também era uma igreja que esperava pela volta de Cristo. Verso 10. E para aguardares do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Olha o que é tremendo aqui, Tiago. Pode parecer um tópico que não vai mexer muito com você, né? É uma igreja que espera pela volta de Jesus. Legal. Mas a ideia é outra. A ideia de aguardar a vinda do Filho significa que era uma igreja que estava preparada, pronta,
madura, pronta para partir, para ir, para subir. Se eu perguntar aqui, Jesus pode voltar hoje? Todo mundo fala, pode voltar, estou pronto. Pode voltar agora. Não devo mais nada, não tem mais nada a cumprir aqui. Pode voltar. A maioria, quando fala de volta de Jesus, ainda não. Não estou preparado. Tessalônica não. A igreja que crê na segunda vinda de Cristo é aquela que está preparada para essa segunda vinda. Salmo 57:7. Preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Amós 4:12. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o teu Deus. Isso aqui eu achei fantástico. Esse foi o toque que eu mais gostei. Que mais falou comigo. É uma igreja que está falando, meu Deus, porque a volta de Jesus, ela pode se dar assim, ó. Ele voltando dos ares a qualquer momento. Ou com a nossa morte, você capotou um carro, Jesus voltou. Deu infarto, Jesus voltou. Essa igreja estava pronta, preparada para se encontrar com Ele. Por isso, você irmão do Juliano aí, não fica deixando e depois, porque se eu for no seu velório e te ver lá, eu vou dizer, eu te falei, eu preguei, mas você disse hoje não, agora não, deixa para lá, tarde demais. Tarde demais. Se eu estou com câncer, que já foi para o pâncreas, e o médico diz, você tem 10, 20, 30 dias de vida, e estou lá, à base de morfina na minha casa, com a sentença de morte, então me ligam, de um hospital que está fazendo pesquisa na Califórnia, conseguimos uma única vacina, que se você tomar, você cura. Hoje não. Hoje não. E quem que está falando de câncer aqui? Estou falando do inferno. O que você faria? O próximo voo para a Califórnia, não tem dinheiro, vende, penhora a casa, não sei. Você está lá nas próximas 12 horas. Por que a gente adia essas coisas? É como se falasse, deixa eu pecar mais um pouquinho. A única igreja que pode aguardar ansiosamente a segunda vinda de Cristo, é aquela que está preparada. Irmãos, esta é a verdadeira igreja, salva por Cristo, que imita Cristo, que sofre por Cristo, que ganha almas para Cristo, e que espera a volta de Cristo. Você está aqui hoje, eu fico pensando aí, esse governo, essas coisas que estão acontecendo, logo logo não sei, se isso aqui vai ser fechado, se eu vou perder minha propriedade, eu não sei se eu vou ser preso por professar fé em Cristo, se a gente vai começar a faltar papel higiênico na gôndola do supermercado, isso aqui vai virar uma Venezuela, eu não sei, eu não posso evitar isso, parece que está tudo se desenhando para esse país, mas uma coisa eu posso me assegurar, a minha alma ninguém pode tocar, o meu futuro já está escrito, determinado, já está garantido, e esse ninguém pode tomar. Se separar de mim, eu e minha mulher, e se separar meus filhos de mim, o que vai ficar são os anos de dedicação, de lágrimas, de oração, e das vezes que eu semeei o evangelho no coração de cada um. E se eu nunca mais os ver, eu vou ter a esperança que aquela semente que eu lancei, vai me dar frutos, e eu os encontrarei na eternidade, e nunca mais separarão de mim. Agora, se você não tem isso, você vai ter que chorar o papel higiênico, a propriedade privada, a liberdade de expressão, ou sequer vai conseguir lidar com isso. Os Tessalonicenses
estavam prontos, eram salvos. Vamos fechar nossos olhos.